Sabe aqueles momentos de crise, quando a gente não sabe para onde correr? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa resposta muito poderosa que está lá no Salmo 46. Vamos juntos entender os ensinamentos do pastor Tony sobre como encontrar um verdadeiro refúgio no meio da tempestade. Olá, ouvintes! Esse é mais um Pô de Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. A vida tem dessas coisas, né? De vez em quando ela nos joga uns verdadeiros terremotos. São aqueles momentos em que parece que o chão sumiu. E aí que vem a pergunta central que o pastor Tony nos faz pensar. O que a gente faz quando a nossa própria alma treme? Olha, o Salmo 46 não é só um versículo bonito para colocar num quadro, sabe? Ele é, na verdade, uma canção. Uma canção para aqueles dias bem difíceis. Uma palavra de Deus para os terremotos da alma. É como se fosse um farol no meio da escuridão. E a gente vai entender direitinho como ele funciona. E o pastor Tony, ele organiza essa mensagem de um jeito bem simples de entender, em 3 partes, 3 movimentos que mostram quem é Deus. Primeiro, o que Deus é. Segundo, onde Deus está. E terceiro, o que Deus faz. Vamos passar por cada um deles agora. Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto, a identidade de Deus, quem Ele é. Pensa bem, quando tudo em volta está balançando, a gente precisa se segurar em alguma coisa firme, que não se abala. E é exatamente por aí que o salmista começa. Essa aqui é a base de tudo. O versículo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Percebe? Não é algo que ele será um dia, é uma declaração sobre quem ele é agora, neste exato momento. E para a gente entender bem isso, o pastor Tony mostra 3 imagens muito fortes que o salmista usa. Primeiro, refúgio. Imagina um abrigo seguro no meio de uma tempestade. Depois, fortaleza. Pensa numa muralha gigante que não dá para derrubar. E por último, socorro. Aquela ajuda que chega na hora certa, sem atraso. Então a grande questão é essa. O mundo pode balançar, os nossos sentimentos podem ir e vir, mas quem Deus é, isso não muda. Ele é a nossa rocha, imutável. E essa certeza, olha, nos dá uma segurança que nenhuma outra coisa no mundo pode dar. E é aqui que o pastor Tony nos faz uma pergunta bem direta, para a gente pensar. Nos momentos de crise, qual é a primeira reação? A gente corre para as nossas próprias ideias, para os conselhos dos outros, ou a gente corre primeiro para o refúgio que é Deus? Ok? Agora vamos para o segundo ponto. Porque, veja bem, não adianta só saber quem Deus é. O salmista vai além. Ele nos garante onde Deus está. E essa resposta, ela muda tudo. O Salmo cria um contraste muito forte aqui. De um lado, você tem o mundo, agitado, com suas águas tumultuadas, um caos. Mas do outro lado, existe um rio. E as correntes desse rio não trazem confusão, elas trazem alegria. Esse rio é um símbolo da presença de Deus, uma presença que acalma. E o lugar onde essa presença está é a chave de tudo. O texto diz, Deus está no meio dela. Ele não está na margem, sabe? Não está assistindo de longe. Ele está bem no centro da nossa vida, no centro da igreja, em cada detalhe. E essa promessa lá do Antigo Testamento, ela encontra seu eco, seu cumprimento perfeito nas palavras de Jesus, quando ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. É a mesma presença. A presença que trazia alegria lá atrás é a mesma presença de Cristo que nos sustenta hoje. E isso nos leva finalmente ao terceiro e último ponto. A gente já viu que Deus é e que Deus está. Agora vamos ver que Deus faz. Ele não é um ser passivo, distante. Ele é um Deus que age, que intervém na história e na nossa vida. Aqui a gente chega no ponto alto da mensagem. No meio de toda a confusão, a ordem de Deus é aquietai-vos, ou seja, parem de lutar com a própria força, parem de se afogar na ansiedade e simplesmente sabei que eu sou Deus. O controle, no fim das contas, é dele. E o pastor Tony explica uma coisa muito profunda sobre isso. Aquietar-se não é ser passivo, não é desistir de tudo. Pelo contrário, é um ato de adoração obediente. É a nossa maneira de dizer, Senhor, eu confio, eu entrego o controle disso aqui para Ti, o Senhor dos Exércitos. E de novo, a palavra nos chama para dentro, para uma reflexão. Em qual guerra particular a gente está insistindo em lutar com as nossas próprias mãos? Talvez o convite de Deus hoje seja justamente para baixar essas armas. Então, diante de tudo isso,
Qual é a nossa resposta? Se a gente entende que Deus é nosso refúgio, que Ele está conosco e age por nós, como a gente vive? A resposta está no próprio Salmo. É aquietar-se e adorar. Vamos guardar então estas verdades que são nossa âncora. Primeiro, o trono de Deus não treme. Não importa o quanto a terra trema, o trono dele está firme. Segundo, o rio da sua presença continua fluindo, trazendo paz. E terceiro, o Senhor dos Exércitos, o comandante de tudo, está do nosso lado. E com isso, a nossa declaração de fé se torna algo vivo, pessoal. Cristo é esse castelo forte. Ele é a pessoa que representa tudo isso. O refúgio, a fortaleza, o socorro. É nele que a gente encontra descanso para a alma e força para continuar caminhando. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.